Sabe aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler? Hoje a gente conversa sobre uma das minhas melhores leituras deste ano, Filho Nativo, de Richard Wright. O Richard nasceu em 1908, no sul dos Estados Unidos, e veio de um contexto bastante complicado. O pai havia abandonado a família, a mãe, devido a uma doença, não podia trabalhar, então o sustento da família era algo muito complicado, eles viviam na pobreza, e ele ainda era um jovem negro, o que dificultava bastante as coisas em meio ao sul dos Estados Unidos, que mesmo após a Guerra de Secessão permanecia uma região extremamente racista e com políticas segregacionistas. Em busca de oportunidades melhores, assim como muitos negros, o Richard sai do sul em direção ao norte, mais especificamente para Chicago, onde ele consegue emprego nos Correios, e lá ele começa a se introduzir, na medida do possível, em meio à cena literária, principalmente através da publicação de contos. Então, ele começa com um conto aqui e ali, alguns começam a ser aprovados, até que ele tem o seu primeiro livro publicado, que é justamente uma coletânea de contos chamada Uncle Tom's Children, ou, em tradução livre aqui, As Crianças do Tio Tom. Só que o próprio Richard tinha um desconforto em relação à literatura que ele estava produzindo, e ele até manifesta esse desconforto em um trecho que eu achei na internet e vou até ler aqui para vocês. Descobri que tinha escrito um livro, aqui se referindo justamente às crianças do Tio Tom, que até as filhas de banqueiros poderiam ler, chorar e se sentir bem depois. Jurei a mim mesmo que se eu escrevesse outro livro, ninguém choraria com ele. Que seria tão difícil e profundo que eles teriam que enfrentá-lo sem o consolo das lágrimas. E a minha interpretação a partir disso foi que o Richard queria retratar a situação da população negra nos Estados Unidos, mas não de forma a gerar uma empatia tão grande nas pessoas que estavam lendo, principalmente as pessoas brancas, a ponto de que elas chorariam, porque o choro, e acredito que seja até isso que ele queira dizer com essa parte do se sentir bem, é você lê sobre algo difícil e aí você chora com aquilo, e eu acredito que no nosso inconsciente fica, puxa, eu fui capaz de me emocionar com isso, sabe? E aí você acaba se sentindo bem, de certo modo. Mas o que me parece que o Richard queria, e isso fica bem claro aqui, é colocar para as pessoas que não vivem o racismo que, por mais que a gente tente, a gente nunca vai saber o que é sentir aquilo na pele, justamente porque nós, e aí falando de pessoas brancas, não somos alvo desse tipo de coisa. A impressão que eu tive é que ele queria escrever um livro onde fosse algo meio, é isso aqui que tá acontecendo com a gente. É essa coisa horrorosa e toda a sociedade tem culpa nisso e a gente precisa pensar o que fazer a partir disso, porque vai dar ruim. Aliás, não só vai dar ruim, já tá dando ruim. Só lágrimas de comoção e empatia, apesar de que essa última, muito necessária, não são suficientes. A gente precisa de uma ação mais profunda. E aí veio Filho Nativo, o primeiro best-seller americano a sair das mãos de um escritor negro. E do que trata este livro? Aqui nós temos como protagonista o Bigger Thomas, que é um jovem negro vivendo também numa situação de muita vulnerabilidade em Chicago, na década de 1930. Ele estava desempregado, mas consegue um emprego com a ajuda da assistência social, aliás, e esse emprego tem potencial para mudar a vida da família dele para melhor. Mas já no primeiro dia dele nesse trabalho, ocorre um crime e, dentro do ambiente de trabalho dele, esse crime gera uma repercussão gigantesca e isso acaba afetando bastante o Bigger Thomas. Eu não vou falar muito mais do que isso sobre o enredo, porque este livro tem aquele quê de trama policial, que é um crime que vai acontecer e você não sabe muito bem como é que aquilo vai ocorrer e fica tenso. Eu vi muitos veículos que se referem a este livro aqui como um thriller e realmente tem esse ritmo narrativo mais pegado, sabe? Como eu disse no começo do vídeo, você não consegue parar de ler. E apesar de a parte mais chocante, digamos, acontecer já bem no comecinho do livro, eu não quero revelar aqui porque eu gostei muito de ficar 100% naquela atmosfera de tensão. Justamente porque eu não sabia tanta coisa assim sobre este livro antes de lê-lo. Sabia que era um livro muito importante, que havia inspirado diversos outros autores, mas sobre esse ponto específico eu não sabia e eu achei bem legal ter essa surpresa. Ficar ali, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que vai acontecer? E aí, pá! E aí, Paloma, mas e agora? Eu já vi, eu acho que já sei do que você está falando. Gente, eu não teria dado 4,5 estrelas para este livro se
o livro fosse só essa trama mais thriller, sabe? Vai por mim, o livro vai muito além disso. Este livro foi publicado originalmente na década de 1940 e, como eu disse, é ambientado na Chicago de 1930. E aí a gente tem que entender uma coisa. No começo do século passado, houve um movimento que ficou conhecido como a Grande Migração. E o que foi, então, a Grande Migração? Basicamente, um número muito grande de famílias negras saindo do sul dos Estados Unidos em direção ao norte, justamente buscando condições de vida melhores. Como eu disse, o Sul era um ambiente muito segregacionista, ainda que depois da Guerra de Secessão, o Norte tinha essa imagem de uma região mais igualitária, de oportunidades para todos. Então essas famílias vão em direção a algumas cidades grandes do Norte, como, por exemplo, Chicago. Só que o que acontecia, inclusive em Chicago, essas pessoas chegavam lá e viam que aquele esquema, igualdade, mas alguns são mais iguais do que outros, como muito bem coloca George Orwell no maravilhoso A Revolução dos Bichos. A segregação, mesmo que informal, era bastante presente em Chicago, então essas famílias chegavam lá e em certas áreas da cidade elas não podiam morar, não podiam assumir certos postos de trabalho. Tinha uma política muito clara ali de onde essas famílias poderiam ficar e o que elas poderiam fazer. E isso gerou algo chamado Cinturão Negro, que era basicamente uma um local na região sul de Chicago, onde as famílias negras viviam majoritariamente. E, nossa, a gente vê até muito desse pano de fundo aqui, de como as imobiliárias cobravam mais dessas famílias por ambientes horrorosos. Se fosse uma família branca morando no mesmo espaço, o aluguel seria X, por exemplo. Se fosse uma família negra morando naquele mesmo espaço horroroso, X mais $7, digamos, o que na época era muito dinheiro. E havia toda uma política imobiliária mesmo, as imobiliárias tinham acordos, a gente vê um pouco disso aqui, viviam em condições deploráveis, essas regiões eram muito precárias, com questão de segurança, saneamento, e é nessa região que vive o nosso protagonista, o Bigger Thomas. E ele vive ali num apartamento com condições horrorosas, com sua mãe, sua irmã e seu irmão, ambos irmã e irmão mais novos que ele, e nesse local toda a família divide um só quarto, um quarto minúsculo. E a primeira cena deste livro tem uma força, porque é basicamente a família desesperada tentando matar um rato que parece ser, inclusive, coisa comum ali. Eles parecem até mesmo saber já que rato é esse. Então, tá todo mundo desesperado ali, principalmente as mulheres, tentando matar loucamente esse rato. E nessa cena a gente consegue ver muita coisa, porque a família acaba de acordar. E aí eles estão com a roupa de dormir, tem de se trocar, só que é um ambiente só para todo mundo. Então, as meninas vão se trocar, os meninos têm que se virar ou fechar os olhos. E o inverso é verdadeiro. Aí a gente vê nessa cena toda essa questão de vergonha em relação aos corpos, também da falta de privacidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de privacidade. E eu sou muito grata pelo privilégio que eu tive de sempre ter tido meu próprio quarto, meu próprio ambiente, pais que respeitavam muito isso. E eu fiquei pensando muito nessa questão da falta de privacidade, sabe? Sobre o que não ter privacidade faz com uma pessoa. E eu acho que o autor conseguiu colocar isso aqui de uma forma esplêndida. E a gente vê não só a família do Bigger Thomas, mas todo o núcleo dele. Então, vemos a namorada, vemos os amigos e as cenas muito reveladoras nesses núcleos. Por exemplo, a gente tem uma cena logo também no começo do livro em que o Bigger e o amigo dele estão na rua e aí passa um avião. E eles ficam olhando, meu, isso deve ser muito da hora, né? Queria conseguir fazer algo do tipo. Ficam naquela coisa meio que sonhando, sabe? Quando a gente vê algo que a gente tem desejo, mas a gente sabe que não é pra gente, a gente não conseguiria fazer. E ali, no caso deles, por conta de situações muito específicas, incluindo simplesmente a cor da pele. Então, faz a gente pensar também muito no que deve ser você viver sabendo que o que você pode e o que você não pode fazer tá muito claro e que a lista de coisas que você não pode fazer é muito maior do que a lista das coisas que você pode fazer. E muitas vezes o que te difere de quem te diz o que você pode fazer ou não é simplesmente
a cor da sua pele. E a construção do Bigger Thomas e da visão de mundo dele que nos é apresentada, sério, é algo que eu nunca vi. Um ponto que me fez admirar ainda mais este livro é que, bom, racismo, preconceito, segregação são temas, aliás, que já foram muito abordados na literatura, ainda bem. A gente precisa, ainda hoje, de autores que falem sobre esses temas. Só que este aqui foi talvez um dos primeiros a falar de forma tão aberta. E eu sei que é um livro que inspirou muitos autores, inclusive o James Baldwin, que também é um autor negro super famoso, até mais famoso que o Richard Wright, contemporâneo dele, eles eram amigos, tinha algumas tretas, já já a gente pode até falar sobre isso, mas o ponto é, eu tenho certeza de que muitos autores que vieram depois do Richard olharam pra cá, beberam desta fonte, e eu já li alguns deles, e eu não vi essa visão de mundo de uma pessoa negra numa situação tão vulnerável ser tão bem construída como eu vi aqui em Filho Nativo. Em um certo momento do livro, por mais desprezível que seja o Bigger Thomas, você sente que consegue enxergar as coisas sob o olhar dele. E tem isso, talvez seja até o mais incrível pra mim, o fato de que o Richard faz isso através de um personagem que não é nem um pouco adorável. Vou pegar aqui o exemplo, que eu sei que muita gente conhece, que é o exemplo de O Sol é para Todos. Porque lá a gente tem um homem negro que é vítima de uma baita, de uma injustiça, e a gente se sente mal, a gente sente empatia, e a gente acaba se conectando mais com esse personagem e por isso, tentar enxergar mais as coisas do ponto de vista dele, né? Como deve ser sofrer tudo aquilo. E o Richard, com isso aqui, não. A gente tem um personagem que, cara, é impossível torcer pelo Bigger Thomas. Ele faz coisas horríveis. No começo do livro eu já queria esganar esse cara. Só que o Richard mostra que, se você olhar bem pra pessoa, pra todas as vivências dela, tem opiniões suas que talvez não se sustentem, sabe? E ele faz isso sem querer justificar de modo algum as atitudes horrorosas do Bigger Thomas. Mas o que ele quer mostrar aqui é, ó, tem todo esse pano de fundo aqui, e se a gente misturar esse pano de fundo com uma pessoa já com um temperamento específico, talvez a gente não tenha algo bom como resultado. E eu amei que ele claramente não é esse clássico herói negro injustiçado. Não, e eu tenho pra mim que o livro não teria a força que tem se fosse esse o caso. E eu acho que se você até der uma olhadinha na sinopse, talvez você espere esse tipo de coisa, mas não é o que tem aqui. Mas aí a gente tem o título do livro, Filho Nativo. Eu gosto muito deste título porque aqui fica claro, de novo, o Richard não faz essa tentativa de justificar as atitudes do Bigger Thomas, mas mostra que tem uma coisa por trás disso, que ele é um produto daquela terra, um filho nativo. E pra gente tentar entender, tá? Não justificar. Pra gente tentar entender as atitudes dele, a gente tem que entender de que ambiente ele saiu. E quando você olha para o ambiente, é um ambiente de muita violência, de falta de privacidade, de gente te olhando torto o tempo inteiro, de gente te olhando com ódio, de gente que ocupa um lugar melhor que você, muitas vezes por conta do dinheiro, sim, mas muitas vezes unicamente por conta da cor da pele. E essas pessoas te olhando com ódio, ódio que muitas vezes se manifesta através de violência. O que você pode esperar a partir de tudo isso? E outra coisa que eu achei sensacional neste livro, que eu não vi tão bem desenvolvida em nenhum outro que eu li com o tema racismo, segregação, etc., até agora, é a interação do Bigger com pessoas brancas. Meu, isso é sensacional. Sério, eu li e ficava, gente, meu Deus do céu, mano. Como? Porque aqui nós temos o Bigger interagindo com pessoas brancas muito bem intencionadas. Inclusive, a oferta de emprego que o Bigger recebe faz parte disso. Vem de uma família branca muito poderosa que vê ali que tem uma injustiça sendo cometida e procura ajudar de alguma forma. Só que, mesmo com boas intenções, dá pra ver que eles não entendem o problema completamente, que muitas vezes eles tomam as suas ações como boas, como suficientes, e não é bem assim. E nesse meio, nós temos dois personagens específicos que tentam se aproximar mais do Bigger, entender como ele vive. Só que a gente vê essa situação do ponto de vista do Bigger e fica nítido como
essa tentativa, sabe? Essa coisa até meio forçada, às vezes, de querer se aproximar, de querer fazer o bem, acaba sendo agressiva e eles parecem assumir uma postura meio, ai, deixa eu ver como os negros vivem. E, de novo, vem de um lugar bom, mas o Bigger percebe isso até como algo meio voyeurístico, sabe? Parece uma coisa meio, eu vou ali no zoológico olhar como esses animais vivem, sabe? E aí a pessoa se sente bem por isso, porque, oh meu Deus, eu sou uma pessoa branca, superior, e eu quero entender aqui, quero ajudar. E o Bigger vê tudo isso como sendo uma forma de agressão, sabe? Às vezes, não, eu quero ficar aqui quieto no meu canto. E essas duas pessoas acabam forçando as coisas. Uma dessas pessoas é um homem, e aí ele quer dar a mão pro Bigger, e o Bigger fica, meu Deus do céu, mas o que vai acontecer se alguém me ver apertando a mão desse homem branco? Porque essas pessoas não fazem isso. Aí eles querem ir a um ambiente onde o Bigger come, e o Bigger não quer entrar naquele lugar, porque ele fica, mano, o que as pessoas que vivem comigo vão pensar? Eu apareci aqui com essa galera branca. E eles não entendem, sabe? Querem forçar. Aí a gente tem um desenrolar a partir disso que, meu Deus do céu. E talvez essa seja a parte que mais ajuda a entender tudo, sabe? Eu achei essa parte, assim, da interação com esses dois personagens específicos muito significativa aqui dentro do contexto do livro. Sensacional. Mas, vocês sentiram o tom desse mas... Feita toda essa rasgação de seda, muito merecida, na minha opinião, eu acho que o livro perde um pouco da força na parte final. Ele é dividido em 3 partes. E na terceira parte, eu acho que o livro, infelizmente, assume um caráter muito didáticozão, que eu não tinha visto nas 2 primeiras partes. E as coisas começam a ficar muito óbvias, muito artificiais. E eu entendo, porque o Richard, eu não vou falar muito pra vocês não pegarem coisas aí no ar, caso não queiram. Mas a gente tem uma oportunidade, o Richard, aliás, cria uma oportunidade muito boa para um personagem expor certos pensamentos, e a mensagem é muito importante. Eu entendo que o Richard provavelmente tinha muita raiva, e com razão, de tudo isso, e queria colocar muita coisa para fora, só que, do ponto de vista literário, isso acaba pegando um pouco. E eu falei da treta com o James Baldwin, né? O James Baldwin gostava muito deste livro, inclusive a gente tem um blurb dele aqui, olha só. A afirmação mais poderosa e célebre que já tivemos do que significa ser negro nos Estados Unidos é, sem dúvida, Filho Nativo, de Richard Wright. Só que, pelo que eu vi por aí, ele também não curtia muito essa parte final, não. Ele achou que meio que deixou a literatura de lado e virou uma coisa meio panfletária, sabe? Ele tem um ensaio sobre este livro que está publicado, inclusive, numa coletânea chamada Notas de um Filho Nativo, que eu já tô como doida pra ler. Mas, pra mim, é esse o defeito, por isso que eu não dei 5 estrelas, porque a parte final é longuinha, acaba ficando prolixa. De novo, eu entendo os motivos dele, mas isso, a apreciadora de literatura em mim ficou um pouco... Poxa... Mas, mesmo com essa ressalva, livro incrível. Eu gosto muito desse tipo de livro em que você sai pensando em muita coisa, que tem algumas respostas, mas não todas, que tem muitos questionamentos e te dão muita base para esses questionamentos, sabe? Eu terminei este livro acho que faz pouco mais de uma semana, sigo pensando muito sobre ele. E é um livro que até os dias de hoje se revela necessário, porque... E aí nem pra falar, a gente podia falar de várias coisas aqui, mas eu vou falar só de Chicago. Chicago é uma cidade que até hoje tem essa segregação. A região sul tem bairros onde, se eu não me engano, 95% da população é composta por negros. E a parte central ali, o centro financeiro, a Chicago que o turismo vende, é majoritariamente habitada por pessoas brancas. Inclusive, eu estive em Chicago no ano passado e algo me chamou muita atenção, porque o aeroporto de Chicago fica bem longe do centro de Chicago. E, nossa, o Uber ia sair caríssimo. Eu sabia que tinha metrô saindo de lá pro centro. Falei, vamos pegar um metrô, com certeza. É, trem e metrô. Aí pegamos e nas primeiras estações eu fiquei surpresa, assim, com a quantidade de pessoas negras, porque eu não vi quase nenhum branco. Achei curioso, mas vida que segue, fiquei lá. Seguimos viagem e quando eu cheguei ali na parte central, que é onde a gente ficou hospedado e por onde a gente ficou mesmo durante a nossa estadia em Chicago, eu não vi tantas pessoas negras assim. E aí a conclusão que chegamos, de uma forma bem fácil, é que
nos bairros mais afastados do centro, é onde tem, então, a concentração da população negra, e no bairro central ali, onde é o centro financeiro, onde a grana realmente rola em Chicago, a gente tem uma população majoritariamente branca, e eu fiquei assustada ao ver aquilo de forma tão clara, sabe? E não se assuste com o tamanho, é um calhamacinho, eu sei, mas, gente, eu peguei esse livro pra ler em um voo. Ok, o voo era bem longo, mas eu li 68% deste livro no voo. E eu peguei um momento que eu queria embalar um cochilinho. Eu falei, ai, gente, chega, eu não aguento mais esse voo, eu só quero chegar. Deixa eu pegar um livrinho aqui pra ler e ver se eu durmo até a gente chegar em São Paulo. Eu não consegui dormir. Inclusive lá na fila enorme que você tem que passar pra carimbar passaporte de volta, né, etc. Eu estava lá na fila, ó, loucamente. Sério, gente, não consegui parar de ler isso aqui. Na parte final, o livro dá uma desacelerada, mas tem um motivo, e não é nem o que eu tô falando aqui da crítica que eu fiz, tá? Tem um outro motivo, mas vão por mim. Vão ler isso aqui, porque vale muito a pena, e feliz demais que o livro tá de volta, tava esgotado há um tempão aqui no nosso mercado editorial, e com este projeto gráfico belíssimo. Olha só que coisa linda! Companhia das Letras arrasou. E vale também comentar que nesta edição nós temos um pós-fácil, notas sobre um filho nativo, prisioneiro do absurdo racista, de Mário Augusto Medeiros da Silva, e muito bom. Gostei bastante do texto, acrescentou bastante à minha leitura. Ele fala um pouco das inspirações do Richard Wright, como, por exemplo, o Camus, que é algo que, para quem leu O Estrangeiro, vai notar algumas coisas aqui, mas sensacional. Edição impecável, Companhia das Letras, tá de parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Fazia tempo que não tinha resenha aqui no canal, né? Mas, olha, este aqui, eu senti que a gente tinha que vir conversar um pouco mais sobre ele, porque foi um livro que me atravessou bastante. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.